Salve, essa é a nossa terceira aula de estudos da língua portuguesa. Aqui a gente não vai ver ela aplicada na literatura, como eu disse para vocês, a gente vai revezar uma aula de literatura e uma aula focando no estudo da língua a partir da ideia de gramática, né? A partir dessa ideia de análise linguística, como que a gente analisa a nossa língua. A gente tem algumas óticas aí, alguns setores para pensar nesse estudo da língua, dentre eles a fonética, que é o estudo dos sons que a gente produz, né, quando a gente oraliza as palavras. A gente tem a morfologia, que é a parte que esquematiza as classes de palavras e as suas variações. Então, na morfologia a gente vê o que é verbo, o que é substantivo, o que é artigo, o que é adjetivo, porque cada palavra tem uma função, né? E a gente precisa entender a função delas para a gente poder usar da melhor forma possível. A gente já usa muito essas palavras, mas quando a gente se apropria melhor dessas construções, a gente começa a utilizar melhor também. Temos a sintaxe, que vai pensar em como a gente constrói frases utilizando essas palavras, né? Então, acabei de falar que na morfologia a gente olha para as palavras a partir de suas funções, que são diversas, certo? Na sintaxe a gente vai organizar essas funções. A gente não escreve uma frase colocando palavras aleatórias, né? Só escrevendo palavras aleatórias. Existe uma ordem para a gente escrever isso. A gente aprendeu a utilizar a língua portuguesa, a construir frases de forma tão naturalizada que a gente não para, às vezes, para pensar em como que a gente está construindo essa frase, né? Por que que eu coloco o sujeito e em seguida o verbo, por exemplo? Por que eu não falo, dormir ele? Eu não falo assim, né? Eu penso numa construção onde eu coloco essas palavras a partir de uma ordem que expressam um sentido. Se eu jogar palavras de modo aleatório, elas não vão fazer sentido, certo? Na semântica, a gente busca construir os sentidos para as palavras dentro de um contexto. Então, se eu falo bonito e feio, exemplo clichê de professor de língua portuguesa, eu sei que essas palavras têm sentidos opostos, né? Que são antônimas, certo? Na semântica, a gente vai olhar para isso, para os sentidos que a gente está atribuindo às palavras dentro desse contexto, dentro dessa frase, certo? Eu vou olhar para uma palavra e vou pensar se eu estou dando sentido denotativo ou conotativo para essa palavra a partir da construção inteira. Já na estilística, a gente vai pensar nos sentidos que damos à frase de modo geral, olhando para o contexto que está sendo produzida, que está sendo aplicada. Então, rola essa diferença entre a semântica e a estilística, porque uma vai olhar uma parte e a outra vai olhar o todo. Na estilística é onde a gente vê as figuras de linguagens, né? Ironia, hipérbole e assim por diante, certo? Destaquei morfologia, sintaxe e estilística, porque é o que a gente mais vai utilizar, tá bom? Fonética e semântica a gente utiliza, obviamente, na nossa rotina. São importantes, sim, mas elas não caem com tanta ênfase nos vestibulares, nas provas. Então, a gente vai tentar utilizar o tempo para a dedicação do que é mais explícito nesse tipo de exame. Trouxe algumas questões, tá? Uma questão correspondente a cada termo.
Opa. Bom, de morfologia. Na morfologia, a gente sabe que as palavras são importantes, né? Elas podem mudar totalmente o sentido da frase, elas auxiliam, indicam, diferenciam, elas contribuem para as diversas situações que a gente pode se expressar a partir das nossas falas, a partir das nossas construções, sejam elas escritas ou oralizadas. E aqui tem uma questão que vai trazer justamente isso para a gente. Ouviam-se amplos bocejos fortes como um murmurar das ondas. A partícula como expressa uma ideia de 1. Comparação. 2. Causa. 3. Explicação. 4. Conclusão. 5. Proporção. Ótimos trava-línguas. Então, ó, teve um destaque aí para o como, né? E aí não tá falando o que é esse como. Não tá falando que esse como é uma conjunção, certo? Mas a gente também não precisa saber o nome. A gente precisa saber qual que é a função, para que serve, né? Então, é importante a gente dar uma atenção para não tentar decorar nome, e sim para pensar nas funções que essas palavras cumprem na nossa língua portuguesa. Então, qual que é a função desse como aqui? Quando a gente usa o como, por que a gente usa esse como? Ouviam-se amplos bocejos fortes como o murmurar das ondas. Esse como, ele não tá dando a ideia de causa, porque ele não tá explicando que alguma coisa aconteceu, certo? Também não tá explicando o que quer que seja. Porque a causa, ela indicaria que aquilo deu origem a outra coisa. A explicação estaria levantando informações, narrando um contexto, uma cena. A conclusão, ela encerra algo. E o como, ele também não tá dando a ideia de que vai encerrar a frase, né? E também não tem uma ideia de proporção. Quando a gente pensa em proporção, a gente está pensando em quantidade, a gente está pensando em números, a gente está pensando em equivalência, a gente está pensando em algo totalmente diferente do que o como vem trazer pra gente. Então, esse como, ele vem com a ideia de comparação. E a gente usa muito o como no nosso cotidiano, né? E aí é bom pensar na função do como dentro da frase, olhar bem para a frase, porque quando a gente vai olhar para as figuras de linguagem, as pessoas têm uma ideia muito equivocada de que uma figura de linguagem vai ser usada apenas para uma finalidade. Então, vamos falar que o como, ele é utilizado para comparação, ele é utilizado para construção de metáforas, mas a gente pode usar o como para uma explicação, a gente pode usar o como para indicar outras coisas, né? Então, vamos olhar para a função da palavra e não para as regras que dizem que a conjunção serve explicitamente para uma coisa, né? Vamos pensar de forma mais ampla quando a gente olhar para essas palavras, certo? Trouxe aqui uma questão de sintaxe. E aí, sintaxe é aquele clássico, né? De, quem que é o sujeito? Onde que tá o verbo? Quem que tá praticando a ação? Né? Na análise sintática, a gente vai construir essas respostas. Então, temos aqui: no período, ser amável e ser egoísta são coisas distintas. O sujeito é. Então, nesse período, ser amável
ser amável e ser egoísta são coisas distintas. Quem que é o nosso sujeito aí? Bom, vamos lá olhar para o nosso verbo, que a questão tá facinho. É sempre bom a gente dar uma atenção pro verbo quando a gente tá fazendo análise sintática, né? Não é só um vício de professor. É uma fita de localizar quem que tá centralizando. O verbo, ele é muito feito para centralizar, certo? Ser amável e ser egoísta são coisas distintas. Nosso verbo principal, nossa oração principal tá aqui nesse são. Por quê? Ele tá construindo o maior sentido para nosso período, certo? Ele tá juntando a primeira informação, amável e egoísta, com coisas distintas, né? Ele tá construindo o sentido total da nossa frase. Então, o são é o nosso verbo principal aí. E o que são coisas distintas? Ser amável e ser egoísta. Então, a nossa alternativa D aqui, certo? Geralmente, a gente vê que o nosso sujeito é um substantivo. Então, tenhamos cuidado para não associar sempre o sujeito com o substantivo. Porque, às vezes, o sujeito pode ser qualquer outra coisa dentro da minha construção, dentro da minha frase. E aí tem uma de estilística. Que é isso, a gente vai pensar como que a gente está usando a nossa língua. Para fazer um deboche, é só fazer cara de deboche, será? Será que a nossa fala não está influenciando nisso? Quando a gente está apaixonado, quando a gente quer resumir alguma coisa, a gente usa figuras de linguagens e várias palavras nessa construção, porque a gente não se expressa de forma simples, né? Nem sempre as coisas são objetivas. Então, às vezes, a gente usa vários recursos que são essas figuras de linguagem. Na figura de linguagem, a gente tem conjunção muito forte, conjunção sempre ajudando aí nas nossas figuras de linguagem, mas não associem as conjunções automaticamente a uma figura de linguagem. Não acreditem que nessa frase tem a palavra tal, tem a palavra como, então significa que vai sempre ser uma metáfora, né? Nem sempre é assim, tá? Então, foquem na construção de sentido, ignorem essa regra. Leiam a sequência, leiam o texto e tentem atribuir sentido a esse texto. Temos aqui do Enem 2012, uma charge também clássica, vocês já devem ter visto por aí, que é essa da rede social. Ai, meu Deus. Rede social, aqui em casa é outra coisa, né? Então, a rede social, ela adentra na nossa rotina, só que em algumas casas a rede social é outra coisa. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase preferida recorre a 1. Polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Vamos voltar aqui para nossa charge. Rede social aqui em casa é outra coisa.
Estamos usando aí informações visuais e recursos linguísticos, né? O desenho da rede e a fala. Os dois juntos constroem o sentido, certo? Vou fazer de baixo para cima, tá bom? Porque às vezes, sei lá, parece mais fácil. Antonímia. Para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Para começo de história, nem tá falando de computador, né? Tô falando de rede social. A gente entende que a rede social a gente utiliza na internet, né? Utiliza computador, celular, não sei o quê. Mas não tá fazendo uma crítica direta à produção de computadores, à rede mundial de computadores, né? Não tá falando de internet, não tá expressando de forma direta isso. Personificação. Para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. A gente pode achar que a crítica que está sendo feita na charge, ela tá ligada a isso, mas não tem a personificação, não tá nada sendo animado para construir essa crítica. E aí, tomem cuidado, porque às vezes vão colocar umas frases que a gente real vai super concordar, porque o mundo real de pessoas pobres é isso, enquanto o mundo onde pessoas que têm grana é outra fita. Tudo bem concordar com isso, mas não é porque isso tá escrito dentro dessa frase aqui que eu vou pegar essa alternativa, certo? Porque não tá pedindo para eu analisar o texto, tá? Tá perguntando sobre o efeito de sentido, a figura de linguagem. Não tá pedindo para eu analisar o texto que eu acho, que eu não acho, né? Não tá pedindo para o que tá implícito, tá pedindo pra gente o que tá explícito, que é uma figura de linguagem. Homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Nós não estamos trabalhando diretamente com a ideia de espaço, tá? Quando a gente fala de rede social, não tá falando diretamente sobre a ideia de espaço, tá? Essa 3 e 4 estão muito parecidas, né? Mas elas estão ali só para confundir a gente, viu? E ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Não estamos focando no termo outra coisa. Primeiro que assim, o professor vai virar pra gente e vai falar assim que na charge, na tirinha, a gente vai achar muita ironia. Não caiam também nessas brisas de regra, tá bom? Nem sempre é assim. E às vezes, a partir desse olhar para essa regra, o cara que tá lá construindo a prova do nosso vestibular, ele vai querer justamente trazer essa regra de modo equivocado para fazer a gente confundir, tá bom? Não estamos trabalhando com a ironia aqui, certo? Então, fiquemos atentos. E polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. Rede social aqui em casa é outra coisa. Rede social está citada 2 vezes, né? Então já percebe o destaque que está dando para isso. É diferente de olhar para outra coisa, para o termo outra coisa. Porque ele sozinho ele não vai estar construindo sentido. Certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido pensar um pouquinho aí comigo sobre o uso da língua portuguesa. A partir das próximas aulas, eu vou trazer uma sequência só de morfologia, uma sequência só de sintaxe,
e uma sequência só de estilística. Dessa vez eu quis trazer tudo junto pra gente ver a diferença entre as questões, pra gente também pensar que elas se relacionam, né? A gente vai falar de figuras de linguagem, a gente vai ter que falar de morfologia, a gente vai ter que falar de... vai ter que misturar a estilística com morfologia de algum modo, sabe? Porque a nossa língua é viva, a nossa língua é múltipla e tá tudo interligado com toda certeza, certo? Então, mesmo trazendo um exercício de uma coisa ou de outra, é importante vocês lembrarem de tudo o que tá correlacionado, certo? Muito obrigada. Até a próxima. Vou deixar atividades para vocês fazerem. 3 atividades, coisa rápida, só para vocês exercitarem um pouco, tá bom? Muito obrigada.